Senhor presidente, senhores vereadores, rapidamente, vereador Hélio Godoy, quero utilizar dessa tribuna para discutir um assunto que vem nos incomodando e principalmente incomodando esse parlamento, que é sobre a desativação da ambulância da Alfa 2. Nós precisamos entender, vereador Vanderlei Diogo, que nós não podemos passar por esses momentos, passar por esse momento constrangedor com a nossa população, pastor Apolo, trazendo assim um desserviço a todos esses que tanto necessitam, que precisam e que utilizam desse precioso serviço. Eu queria, vereador Valdeci Morelli, dizer que estive conversando hoje pela manhã um bom tempo com o secretário Francisco, que é o secretário de Saúde, onde ele me ponderou. E ontem eu escutei atentamente o debate na Rádio Ipanema, que foi um debate onde uma das pessoas lá, o Kiko, falou sobre esse problema, e precisamos despertar essa consciência em nossa casa. E eu sei que nós temos, vereador Isídio, presidente da Comissão Permanente de Saúde, diuturnamente estamos preocupados com esse problema, mas não podemos mais admitir que essa situação, que a nossa cidade, que a nossa população passe por esse serviço. Quero aqui fazer um parênteses, e onde eu falei mais uma vez, repito, com o secretário Francisco, e o secretário me explicou o seguinte: o Ministério da Saúde veio até Sorocaba fazer uma vistoria no início do ano. E nessa vistoria foi constatado, pasmem, que Sorocaba seria contemplada com apenas uma, que não posso entender como uma cidade com mais de 600 mil habitantes, ela possa ser contemplada com apenas uma ambulância Alfa 1, que é a UTI móvel, que é a UTI que faz os transportes. Não consigo entender. Cidades muito menores contam com mais destas ambulâncias. A unidade Alfa 2, ela ficava na Zona Oeste, foi desativado. E o secretário me explicando, senhor presidente, pastor Luiz Santos, explicou o seguinte, falou: vereador Dini, o que acontece é o seguinte: a Alfa 1 era para atender exclusivamente Sorocaba. Não concordo que o Ministério da Saúde acredite e pense que Sorocaba ela é suficiente com apenas uma ambulância UTI. E a Alfa 2, ela atendia um pool de municípios, Sorocaba e mais 8 municípios. Nessas visitas que o Ministério da Saúde fez nas outras 8 cidades, vereador Manga, ela constatou que essas 8 cidades não estão habilitadas para receber o SAMU. Ou seja, se essas cidades não estão habilitadas para receber o SAMU, o Ministério tirou a Alfa 2 de circulação. Detalhe, temos de entender que não podemos admitir, e clamo, ontem estive, pastor Apolo, numa reunião longa com o deputado federal Jefferson Campos, já tinha falado para o senhor que iria procurá-lo, o senhor não pôde estar presente por causa que falou que tinha um outro compromisso inadiável, mas eu tive com o deputado ontem, e o deputado me falou que já está cobrando não só a imediata funcionamento da Alfa 2, como também a Alfa 1, que Sorocaba não está recebendo o repasse federal desde o começo do ano. Sorocaba está custeando, então o repasse não está vindo. Então, quero aqui dizer também que precisamos de uma interferência mais incisiva do nosso deputado também, Vitor Lippe, que representa hoje a nossa cidade, a nossa região, o nosso estado. Precisamos que o deputado, as pessoas que são mais ligadas ao deputado Vitor Lippe, que o procurem e o façam de uma maneira que o deputado faça a intervenção de uma maneira imediata. Porque, infelizmente, pastor Luiz Santos, isto foge das nossas mãos. Não estão contempladas constitucionalmente as nossas obrigações no sentido a nível federal. Agora, não podemos nos calar em momento algum que a população passe por isso. Vereador José Crespo, vou dar um exemplo bem sucinto.
Esta semana, a Alfa 1, Sorocaba só tem uma ambulância UTI móvel. Ela se deslocou fazendo uma transferência para a cidade de Itapevi. E quando ela foi para Itapevi, Sorocaba fica como? Nós temos um problema de urgência, não existe uma ambulância para que faça essa retaguarda. Então, ontem, escutando atentamente, mais uma vez repito, ao debate na Rádio Ipanema, eu não pude deixar de trazer esse assunto aqui na casa, para que possamos imediatamente levar ao povo o mínimo do mínimo do mínimo, que é garantido constitucionalmente. Vereador Valdecir Morelli. Vossa Excelência. Vereador Valdecir Morelli. Eu quero colaborar com Vossa Excelência. Vereador Exídio. Com a anuência do presidente, eu sei que Vossa Excelência deve estar falando como líder. Mas além de ser como líder, eu concordo com o senhor presidente, ele tem uma envergadura política notável no sentido de que uma discussão tão importante, ela tem que ter uma participação, e agradeço mais uma vez a colaboração de Vossa Excelência, presidente. Eu vou dizer agora, com conhecimento de causa, na realidade, quero colaborar. Eu vinha também para falar nesse assunto. Vossa Excelência foi muito feliz ao levantar esse assunto. Eu também vim, mas com conhecimento também de causa. O meu pai foi vítima essa semana, agora no sábado. No sábado, nós estamos hoje, antes de ontem... Quinta-feira, hoje. Segunda-feira. Terça-feira. Terça-feira, após a sessão, saí daqui, deu uma confusão aqui. Na terça-feira, era mais ou menos aí umas 7h30 da noite, meu pai, ele caiu lá no Júlio de Mesquita. Salvo engano, foi nesse dia que a UTI ela foi para Itapevi. Exatamente, por isso que eu estou sabendo, eu tenho conhecimento de tudo, que essa Alfa 1 foi para São Paulo, tá? E ficamos sem UTI aqui. Meu pai caiu lá no Júlio de Mesquita, vereador, não é porque é meu pai. O SAMU demorou quase 1 hora para chegar lá. Não, o SAMU demorou quase 1 hora. Agora, eu venho aqui criticar o SAMU? Não. Eu venho criticar o sistema. Pergunta hoje para o secretário quantas ambulâncias de saúde, unidade de saúde tem. Dizem que é meia dúzia. Mas beta, não tem duas. Funcionando, presidente. Funcionando, tem 3 unidades para a cidade toda. Uma UTI móvel, uma UTI, uma alfa, que é para a cidade toda e ela sai fora. Quando sai fora, que nem aconteceu na terça-feira, nós não temos. Se tiver alguém que tem uma parada, ou se tiver alguém que tiver algum mal súbito, não tem como reanimar, não tem como fazer nada. Só abrindo um parênteses do que o senhor está falando, é o seguinte, a Alfa 1 e 2, elas são a unidade de terapia intensiva, onde ela vem acompanhada de um médico. E as betas, que fazem as remoções sem a necessidade de um acompanhamento médico, é o motorista e o auxiliar de enfermagem. Essas fazem normalmente, mas num caso específico que precise de um médico, não existe. Agora, precisamos apontar o dedo para os responsáveis. Eu não posso subir nessa tribuna, senhor presidente, e voltar a minha metralhadora ao secretário de saúde, que nos últimos 3 meses teve 3 vezes para tentar resolver isso. Sabe, temos problemas, sim, temos pontuais, Agora, precisamos unir as nossas forças e falar com os nossos deputados, como já falei com o deputado Jefferson ontem. Amanhã estarei falando com o deputado Baleia Rossi, que é um deputado do PMDB, que é o líder da bancada do PMDB. Precisamos agora também da participação mais efetiva do ex-prefeito e atual deputado Vitor Lipe. Vereador também, Dini, vereador, uma informação que nós tivemos, eu nem falo aqui, porque se eu começar a defender, cai o céu na minha cabeça. Não, mas não é defender, vereador. Eu acho que nesse momento não existe situação de oposição. Nós tínhamos 2 ambulâncias de UTI. Uma para atender 600 mil pessoas das cidades da região, não região metropolitana, região. São 8 cidades, 9 com Sorocaba. Isso, essas daí. E outra para 600 mil em Sorocaba. A Alfa 1 era Sorocaba, e a Alfa 2 era essa micro-região. O que aconteceu? Por muitos meses a prefeitura manteve as 2. Muitos anos. E agora o governo do estado... Não, o governo federal, o Ministério da Saúde. Mas nem o governo do estado... se comprometeu a fazer o repasse. Não faz. Então a população fala assim, a culpa é do Panunzio.
Não é do Panunzio. Ele está pagando, na verdade, 2 ambulâncias para atender outras cidades que não seria competência de Sorocaba. Então, se fosse para pagar 2 ambulâncias para ficar em Sorocaba, beleza. Mas não vai ficar 2 em Sorocaba. E também quero abrir um parênteses também, mais uma vez, vereador Anselmo, que nem essa que está em Sorocaba está recebendo repasse. Não está. Nem essa está funcionando. É a prefeitura que está bancando. Vereador Valdeci Morelli. Posso concluir Desculpa. aqui, senhor vereador? Então, na realidade, só para... Eu quero parabenizar o trabalho do SAMU. Aqui a gente tem que ser fazendo as tripas no coração. Nas nossas posições de pareceres, de ter comprometimento com a verdade. O trabalho do SAMU, dos agentes, né, que faz o trabalho ali, presta o trabalho, é excelente. Infelizmente, por culpa, eu não quero, é o sistema. Eu acho que o sistema, ele é complicado. Ele está complicado, o sistema, não os atendentes. Os atendentes fazem um trabalho, eu pude ver, acompanhei, porque a gente acha que nunca vai acontecer. Quando eu entrei nessa tribuna, subi aí onde Vossa Excelência está. Ah, você tirou o dele. Não, o senhor não quer? Vou, mas depois dele. Faz gracinha, não. Nunca mais terá o meu, viu? Faz graça, fez gracinha. Eu quero dizer que só a gente sentindo, quando eu subi aí na tribuna onde Vossa Excelência está, para defender os agentes do SAMU, os funcionários, as pessoas que realmente salvam as vidas, ali a gente fala com garantia de estar fazendo a coisa certa. Né? Mas hoje eu estou aqui falando do sistema. Também não estou falando que ninguém, Vossa Excelência, não está falando que é culpa do prefeito, do Antônio. É um prefeito. Conjunto. Eu acredito que a responsabilidade do executivo nesse momento sistema, a diminuição do número de horas extras pelos médicos. Aí já é uma outra situação. Mas eu também não concordo, mas nós estamos falando necessariamente sobre o repasse do governo. Vereador Dini e vereador Valdeci, me permitam incluir aqui um acontecimento de hoje de manhã relacionado a esse assunto? Vamos bater depois papo. que o senhor terminar, Não, pode ir, eu já concluí. Tá. Eu já concluí, na realidade, eu quero parabenizar, eu ia levantar esse assunto hoje na casa. Vossa Excelência também atento nos acontecimentos, principalmente em se tratando de salvar vidas. Vossa Excelência foi feliz em levantar esse assunto nessa casa. Então, quero colaborar, dizer que aconteceu comigo na minha família, mas não importa, pode acontecer na família de qualquer um. Não acontece toda hora. E se naquele momento o meu pai ou alguém tivesse um mal súbito ou precisasse de uma ambulância UTI, hoje, fatalmente, nós estaríamos indo no velório dele. Obrigado. Pastor Luiz Santos, só deixa eu ser indelicado com o senhor. O vereador Egídio já tinha solicitado a palavra. Pode falar, pastor? Por favor, então. Eu vou fazer a leitura e vocês comentam. Eu acabei de receber aqui um comunicado de um munícipe que disse que a esposa dele passou mal hoje de manhã e ele ligou para o SAMU. E a pessoa, a doutora que atendeu, respondeu em tom irônico: o senhor tem carro? E ele: eu tenho, sim. Ela: então pegue o seu carro, peça ajuda a alguém e leve ela no seu carro. E ele: como assim? Ela não consegue se levantar e nem andar. A atendente: se eu mandar aí vai ser um carro comum porque não tem ambulância disponível, vai demorar muito, é melhor o senhor se virar. Mas doutora, ela não está passando bem. Ela disse: a culpa não é minha, ligue para o prefeito e peça para ele te arrumar uma ambulância. Foi ele que fez o corte na saúde. A senhora deve estar brincando, vou reclamar da senhora, já te disse, pede para o prefeito te mandar uma ambulância. Obrigado pela sua atenção, aproveita e venha conhecer o nosso trabalho. Olha que situação estranha. A própria pessoa transfere, diz que para o prefeito que cortou, camarada com a mulher sem poder andar, a pressão lá embaixo, ele pede o apoio. Agora. Acompanha então, Exídio. Fala aí, porque isso que está acontecendo. Olha, ontem eu acabei indo na reunião do Conselho de Pós de Saúde, eu pedi para o Conselho de Pós de Saúde pautar urgente, vereador Dini, principalmente essas demandas de leite e outras demandas. Mas em relação ao que Vossa Excelência disse, foi com a anuência de Vossa Excelência e do vereador Apolo,
não foi uma missão oficial sair assim. Saí da Câmara Municipal, peguei dinheiro do meu bolso, fiquei sabendo de uma reunião que tinha referente a SAMU e ambulâncias do Estado de São Paulo, com os deputados da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa. Isso foi no final do ano passado. Eu fui. Foi em novembro. Tinha gente da região inteira, do estado inteiro. O que está acontecendo, gente? Tem um outro projeto colocado pelo governo do estado, que é o resgate. Está se construindo um outro projeto. Para se construir esse outro projeto, o que acontece? Deixa de passar os 25% para a prefeitura. É por isso que, é verdade, a prefeitura de Sorocaba está com o ônus do estado no SAMU, que é 50% da União, 25% do estado e 25% do município. Por conta desse outro projeto, que é uma briga política de modelo de socorro, vamos dizer assim, foi o que nós ficamos sabendo lá. A Comissão de Saúde lá ficou, inclusive, de chamar uma audiência pública, porque todas as regiões estão sofrendo com isso. Então, deixa de passar os 25% do governo do estado, porque ele está potencializando o resgate, que tem o helicóptero, que tem ambulância, que está vinculado ao Corpo de Bombeiros. Então, nós precisamos, urgente, por parte do governo do estado, ter uma definição. Vamos dizer o seguinte, fica com a metade do estado com o resgate e a metade com o SAMU, sei lá. Mas tem que ter um acordo. Agora, o que não pode é esvaziar o recurso e aí fica nessa situação. A outra coisa que não deu certo foi exatamente essa também. Fez propostas regionais, só que o município da região não passa o dinheiro. Está sobrando para Sorocaba. É isso que é a notícia que eu tenho aqui. Eu também tenho essa. Salto Pirapora, Iperó, Tapiraí, Piedade, que eu acho um absurdo por conta de região, né? Lá em Itapiraí podia ter outra saída. E tanto que nenhuma das outras estão habilitadas para receber o serviço. Exato. Então tem tudo isso. Então tem 2 projetos de socorro no estado, em disputa. Enquanto disputa, o cidadão morre na casa, morre na rua e morre nos outros locais. Parabéns pela intervenção e fazer uma sugestão, Vossa Excelência. Fazer um requerimento para definir urgente qual é a política que a cidade quer. Quer o resgate ou quer o SAMU? Ou se não, fala metade é resgate e metade SAMU. Acertar essa situação. Tá? Vereador, esse jogo de empurra, mais uma vez. Vamos fazer o que nós combinamos hoje pela manhã e vamos fazer um ofício a todos os nossos deputados dizendo dessa problemática e querendo uma resposta deles quanto quais são as atitudes que estão sendo tomadas. Por falar em deputado, não tinha nenhum deputado nosso nessa reunião, nem representante. É uma pena. Senhor presidente, encerro minhas palavras dizendo que aqui nós já presenciamos que nós estamos falando sobre a problemática de repasses de governo federal, de governo estadual, de município. Nós estamos falando sobre problemas institucionais. Só não estamos falando que, enquanto esta problemática, vereador Cláudio, ela não for solucionada de uma maneira eficaz, imediata e eficiente, nós iremos continuar deixar o povo sofrendo da maneira que está sofrendo, pessoas precisando de uma intervenção, de uma transferência urgente e aguardam por horas e horas e dias, onde esse sofrimento se perpetua não só pela pessoa que está enferma, mas toda aquela família, toda a movimentação e os funcionários dessas UPHs, os funcionários desses locais que veem essa necessidade diária de uma transferência mais eficaz, senhor presidente. Os próprios funcionários estão completamente desacreditados. Então, a nossa função aqui hoje é discutir o problema, saber onde está o problema, pontuar com as autoridades, inclusive, que somos nós os responsáveis para levarmos uma resposta urgente a essas pessoas que tanto precisam. Vereador França, não podemos admitir que esse tipo de situação, vereador Isídio, ela se perpetue em nossa cidade e, mais do que isso, vamos levar essa discussão adiante e vamos levar a resposta dessas discussões às pessoas que tanto necessitam, tanto precisam e que estão sofrendo. Obrigado, senhor presidente.